Olá, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Sente-se, fique à vontade. Eu realmente agradeço por você ter parado um pouco a sua correria para ouvir o que este velho tem a dizer. Sabe, a vida passa como um trem expresso que a gente só percebe o rastro depois que ele já sumiu na curva. E poder compartilhar essas memórias é uma forma de não deixar o que restou de mim se apagar por completo. Meu nome é Samuel. E o que eu vou te contar agora é algo que guardei em um cofre de silêncio por mais de 50 anos. É uma história sobre o meu tempo de adolescente, sobre um verão em que o sol parecia mais quente do que o normal, e sobre como uma única escolha errada pode assombrar uma existência inteira. É uma história triste, eu confesso, mas é real. E talvez, ao final, ela sirva de aviso para que você dê mais valor ao que tem hoje. Tudo aconteceu em 1972, numa cidadezinha onde o asfalto ainda era uma promessa distante e a poeira cobria os nossos sonhos. Eu tinha 16 anos, aquela idade em que a gente se sente invencível, em que o peito parece pequeno demais para o tamanho das vontades que a gente carrega. Eu vivia com meu pai, um homem que falava pouco e trabalhava muito na marcenaria. E com meu irmão mais novo, o Léo. O Léo era a minha antítese. Enquanto eu era impulsivo e barulhento, ele era a calma em forma de gente. Ele tinha 12 anos, mas tinha uma sabedoria nos olhos que me incomodava, porque parecia que ele via através das minhas mentiras. Naquele verão, a gente passava os dias no Rio das Pedras, um lugar que era o nosso santuário. A gente não tinha muito, o dinheiro era curto, a comida era simples, mas tínhamos a liberdade. E foi essa liberdade que acabou se tornando a minha maior prisão. Naquele ano, uma família nova se mudou para a casa que ficava no topo da colina, a única casa de 2 andares da região. Eles tinham uma filha, a Elisa. A Elisa foi o meu primeiro grande erro, não por quem ela era, mas pelo que eu estava disposto a fazer para impressioná-la. Ela vinha da capital, tinha roupas diferentes, um jeito de falar que fazia a gente se sentir pequeno. Eu queria desesperadamente que ela me notasse, que ela visse em mim algo além de um garoto do interior, com as unhas sujas de graxa e serragem. E foi tentando provar uma coragem que eu não tinha que eu comecei a trilhar o caminho do meu maior arrependimento. Eu comecei a me afastar do Léo, comecei a sentir vergonha do meu irmãozinho, que sempre queria estar por perto, que sempre queria participar das nossas conversas com a Elisa e os outros garotos mais velhos. Lembro de uma tarde específica em que o calor estava sufocante. A gente estava no alto da ponte ferroviária, aquela que cruzava o trecho mais profundo e perigoso do rio. O desafio entre os rapazes era pular de lá de cima. Eu estava morrendo de medo, mas a Elisa estava olhando. O Léo estava do meu lado, segurando a minha mão e sussurrando: "Samuel, não vai, é perigoso demais. O papai disse que a correnteza está forte hoje." Eu senti uma raiva súbita. Raiva daquela proteção dele, raiva por ele estar me fazendo parecer um covarde na frente dela. Eu empurrei a mão dele com força e gritei que ele era apenas um moleque, que ele devia voltar para casa e parar de me seguir como um cachorro sem dono. As palavras saíram da minha boca como veneno e eu vi o brilho nos olhos dele se apagar na hora. Ele não chorou. Ele apenas deu um passo para trás, abaixou a cabeça e começou a caminhar sozinho de volta pela trilha de terra. Eu pulei. O impacto com a água foi como um soco que me tirou o ar. E por alguns segundos eu achei que ia morrer afogado. Mas eu emergi, nadei até a margem e recebi os aplausos da Elisa. Eu me senti um rei por 10 minutos. Mas aquele sentimento evaporou assim que eu percebi que o Léo não estava mais à vista. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja que parecia sangue, e o silêncio que caiu sobre a estrada de volta para casa foi o mais pesado que já senti. Quando cheguei em casa, meu pai estava na varanda esperando. Ele perguntou pelo Léo. Eu disse que ele tinha vindo na frente, que tinha ficado bravo comigo e partido antes.
Meu pai não disse nada, mas o vinco na testa dele me gelou a espinha. O Léo não tinha chegado em casa. Saímos para procurar com lanternas. O vilarejo inteiro se mobilizou. Eu chamava o nome dele até a minha voz sumir, até a minha garganta arder. Léo! Léo! Mas só o que eu ouvia era o som dos grilos e o barulho distante do rio. Passamos a noite inteira no mato. No amanhecer, encontramos o boné de lona dele perto de um trecho do rio que ficava a 2 quilômetros da ponte. Ele não tinha voltado pela trilha. Ele tentou cortar caminho pela margem para chegar logo em casa, talvez para não me incomodar, talvez por estar tão atordoado com as minhas palavras que não prestou atenção onde pisava. O barranco ali era falso. No final daquela manhã, os bombeiros tiraram o corpo dele debaixo de umas galhadas. O Léo tinha partido e o último som que ele ouviu de mim foi o meu desprezo. A tristeza que se abateu sobre a nossa casa depois disso não foi um choro alto, foi um mofo que se instalou nas paredes, na alma do meu pai e nos meus ossos. Meu pai nunca me culpou em voz alta, mas ele parou de me olhar nos olhos. A marcenaria ficou silenciosa. Eu via o Léo em cada canto. Eu via o Léo na poltrona onde ele lia, via o Léo na beira do rio, via o Léo toda vez que fechava os olhos. A Elisa e a Casa da Colina, eles foram embora 1 mês depois. Ela foi apenas uma sombra passageira que me custou o sol da minha vida. Eu cresci, saí daquela cidade, tentei construir uma vida, tive filhos, tive netos, mas nunca, nem por um único dia, eu deixei de carregar aquele empurrão na mão dele e aquele grito cruel. Hoje, quando me olho no espelho e vejo esse rosto sulcado pelo tempo, eu entendo que a gente não morre apenas uma vez. A gente morre um pouco cada vez que machuca quem nos ama por puro orgulho. O Léo teria sido um homem brilhante, talvez um médico ou um professor, mas ele ficou congelado naqueles 12 anos no fundo de um rio por causa de um irmão que queria ser importante para quem não se importava. Essa é a minha história. É uma história de perda, de silêncio e de uma saudade que não cabe no peito. Se eu pudesse voltar apenas 5 minutos, eu não pularia daquela ponte. Eu pegaria o Léo no colo e diria que ele era a coisa mais importante que eu tinha. Mas o tempo é um juiz que não aceita apelação. Eu contei isso para você hoje porque vejo muita gente correndo atrás de brilhos falsos, desprezando a família, os amigos verdadeiros, por causa de aparências ou de momentos passageiros de glória. Não cometa o meu erro. Não deixe para dizer eu te amo ou desculpe, quando o único interlocutor for o vento ou uma lápide de mármore. O que temos de mais valioso é quem caminha ao nosso lado na poeira, e não quem nos espera no tapete vermelho. Se você sentiu o peso dessa história, se ela te fez lembrar de alguém que você talvez esteja deixando de lado, não espere. O tempo não perdoa. Obrigado por me ouvir até aqui. Isso significa muito para mim, de verdade. Se você acha que essa mensagem pode evitar que alguém sinta a dor que eu sinto há 50 anos, por favor, compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário contando o que essa história despertou em você, ou apenas deixe um coração em memória do meu pequeno Léo. E se você quiser continuar ouvindo as reflexões deste velho, se inscreva aqui no canal. Às vezes, as feridas do passado são a única cura para o presente de alguém. Fiquem com Deus e valorizem cada segundo com quem vocês amam. Até a próxima.